Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos estar dando uma olhada assim a respeito de João Batista, que ele vai estar preparando o caminho para Cristo também e também ver a tentação de Cristo. Vamos estar dando uma olhada nos mesmos contextos que a gente viu nos outros evangelhos também. E aqui em Lucas ele também vai estar nos mostrando mais alguns detalhes conforme aconteceu ali naquele tempo que Cristo, João Batista estavam ali pregando arrependimento, o reino de Deus. Então vamos ver. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 ele vai estar falando de João Batista, que fala assim, ó: no 15º ano do reinado de Tibério, César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetraparca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetraparca da Utereia, e Traconites, e Lisanias, tetraparca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Vale lembrar que João Batista ele preparou o caminho para Cristo. E hoje nós, como mensageiros da palavra do Senhor também, nós também exercemos quase a mesma função de João Batista. Preparamos o caminho também para pessoas ali estar recebendo o evangelho, estar recebendo a palavra, enfim, estar se arrependendo dos pecados, até que venha a estar nascendo de novo. Hoje eu vejo que nós também fazemos também esta parte junto com o João Batista também. E João Batista dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Quando ele trata de árvores, ele trata de pessoas também. Ele fala, né? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e a quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem nada além do que foi estipulado. Na verdade, ele estava falando para ser justo. Enfim, o justo é justificado, como a gente vai ver para frente dos justos. Mas enfim, ele estava trazendo ali para pessoas que você vê que estão necessitando das coisas, você também está suprindo da mesma forma. Não tirando, digamos, como ele falou, se você tem 2 túnicas, dê uma para quem está precisando. Se você tem comida o suficiente que vai dar para você, dê para pessoas que também estão precisando. É desta forma também que ele está mostrando a gente também para estar fazendo com o próximo da gente também. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro.
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas e a de colocar João Batista na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também veio Jesus e foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Enfim, vale lembrar como a gente viu ali o nascimento de João Batista. Vale lembrar que, como está escrito ali, ele veio cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. E aqui a gente vê que no batismo de Cristo veio repousar o Espírito ali em forma de pomba, ali em Cristo Jesus. E nesse momento onde que o próprio Deus fala bem assim: Este é meu filho amado, em quem me agrado, enfim, de quem o Senhor se agrada. Enfim, vale lembrar que hoje também nós, como o Espírito Santo está em toda a carne, mas ele não é manifesto ainda, é necessário estar nascendo de novo para que o Espírito Santo venha estar fazendo morada, e Deus, e o nosso Senhor Jesus e o Pai vêm fazer morada também. Como a gente vai ver no Evangelho de João, que ele fala muito sobre morada. Eu e o Pai viremos a ele e faremos morada através do Espírito. Então, por isso que eu digo assim que vale muito a pena a gente se esforçar também para estar nascendo de novo, estar recebendo o Espírito Santo do Senhor, para que a gente também possa ser considerado como um filho também para o nosso Deus. Enfim, não bastardos, como também vai tratar dos bastardos também, mas sim filhos próprios e co-herdeiros igual a Cristo Jesus. E é esse o projeto do nosso Deus para mim e para você aqui nesta terra. Mas enfim, agora ele vai estar falando da genealogia de Cristo, que começa em José, enfim, daí ele vai falando de Eli, Matate, Levi, Melqui, Janai, José, filho de Matias, Amós, Naum, Esli, Negai, Maate, Matatias, Semei, José, que filho de Jodá, Joaná, filho de Reza, Zorobábel, aquele Zorobábel que também veio estar reconstruindo o templo do Senhor também, Salatiel, Neri, Melquir, Adi, filho de Cosá, Eldamada, Josué, Eliezer, Jorim, Matate, Levi, Simeão, Judá, filho de José, Joná, Eliaquim, Meleá, Mená, Matata, filho de Natã, Davi, filho de Jessé, Obed, filho de Boaz, Salmão, Naazon, Aminadab, Rão, Esrom, Pérez, Judá, filho de Jacó, Isaque, Abraão, Tera, Naor, Serug, Regal, Feleque, filho de Eber, Sala, Cainã, Arfaxade, Sem, Noé, Lameque, Matusalém, Enoque, Jared, Malalel, Cainã, filho de Enos, Sete e filho de Adão, filho de Deus. Enfim, vale lembrar aqui que ele está tratando, começando, se for olhar, de Cristo ele vem parar em Deus, e de Deus ele vem parar em Cristo Jesus também. Mas enfim, no capítulo 4 ele vai falar da tentação de Jesus, que fala bem assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e a fim dele se teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vale lembrar que em Mateus ele fala desse jeito.
O diabo o levou em um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Vale lembrar que o diabo, nessa questão, ele não estava mentindo. Ele estava falando ali que foi dado. E como que foi dado essa questão para o diabo? Foi lá no Éden. No Éden ali foi todo entregue esses reinos para Satanás. Por isso que Cristo ele teve que despojar o Satanás, tomar tudo dele, porque ele tinha muita autoridade. Até essa questão, quando Cristo veio, antes de Cristo, tudo estava na mão do diabo. Dá para falar dessa forma porque está escrito. E lá em Gênesis, no Éden, também fala desta forma, que foi entregue através daquela semente, aliás, quando estava o fruto do bem e do mal, eles pegaram e entregaram para Satanás ali naquela questão. Enfim, ali a gente entende que toda a humanidade ali virou pecaminosa. Então é só em Cristo Jesus que nós temos redenção dos nossos pecados e temos paz com Deus. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardarem com as mãos eles o segurarão para que você nunca tropece em alguma pedra. Vale lembrar que é esse detalhe que está escrito no Salmo 91, como a gente viu. A gente vê muito aberto esse Salmo 91, digamos assim, o Satanás ele fica olhando essas coisas também e usa da própria palavra. Enfim, até esses dias eu estava comentando com os meninos, tem, digamos assim, o povo lá do Estado Islâmico, lá eles conhecem, digamos assim, a parte deles lá com o Alcorão, meninos de 12 anos conhecem inteirinho. Enfim, vale lembrar que hoje se perguntar para pessoas, não conhece nem o Sermão da Montanha ali em Mateus. Enfim, hoje eu vejo que o cristão hoje ele é muito preguiçoso para estar buscando a palavra, buscando o Senhor. Ele quer abrir a Bíblia ali e deixar ali num assunto ali que lhe interesse, e os outros assuntos que são mais importantes, onde contém a vida eterna, eles deixam de lado. Eu fico pensando nesses detalhes. Enfim, nós deveríamos fazer igual eles. Ter a Bíblia na ponta da língua, conhecer ela e entender as Escrituras, para que nós não seja enganado pelo diabo também. Enfim, porque hoje o povo é enganado por falta de conhecimento. O próprio Senhor, nosso Deus, ele fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Enfim, esse é o meu desabafo a respeito desses detalhes que a gente vê em outras religiões, porque ali eles tratam como uma religião também, não que ligue alguma coisa a Deus, porque hoje a ligação que tem só com Deus é através da palavra e através de Cristo. Só assim é religado com o Senhor. E denominações que não pregam Cristo Jesus não vem de Deus, dá para falar desta forma, porque o diabo conhece a palavra, as Escrituras melhor que nós, quase que dá para dizer desta forma assim. Mas enfim, ele dará ordens aos seus anjos, seu respeito, para o guardarem com as mãos, e eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhava sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Enfim, se ele foi para estar pregando liberdade, foi enviado para isso, enfim, nós estávamos presos também, nós estávamos presos no pecado, naquela questão lá que foi entregue lá em Gênesis, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Vale lembrar que o ministério de Cristo começou dos 30 anos para a frente. Jesus lhe diz: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em sua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Contudo, ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E não é aceito até na própria família, enfim. Hoje, se a gente, no meu caso, sim, hoje eu sou um cristão, creio em Jesus, creio na palavra mesmo. Mas eu até não forço com meus parentes, porque eu sei que não vai adiantar de nada. Enfim, eu oro para que o Senhor envie pessoas lá, como a gente viu lá na parábola lá dos lavradores lá que vão para a vinha. Enfim, o Senhor fala para estar orando para pessoas virem estar trabalhando para Ele. Enfim, eu oro desta forma, porque nós não conseguimos, o próprio Jesus ali, ele sentiu dificuldade com os próprios parentes dele, e ainda falou ali, ó, continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Enfim, asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina. Pensa bem, expulsaram o próprio Cristo, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Enfim, os demônios ali sabiam quem que ele era. Jesus o repreendeu e disse: cala-se e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a circunvizinhança. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servir. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, o repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam quem ele era, o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Enfim, o nosso Senhor Jesus veio para estar libertando os cativos, para estar falando da palavra do Senhor, falando do reino. Enfim, vale lembrar que Jesus fala muito do reino, porque a gente vai ver que a salvação basta você crer. Bem provável que você vai ser salvo, como a própria palavra fala. Mas o reino, aí já é diferente. O reino já tem que ter esforço da minha parte e da tua parte. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos junto nesta nossa meditação, que o Senhor vai dar-nos muito entendimento para conseguirmos chegar até o final. Até mais!